8 horas e 23 minutos, Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. Seguimos no assunto eleições às 8 horas e 23 minutos. Vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente com a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência pelo MDB. Advogada, professora, já foi prefeita de Três Lagoas, foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul, foi secretária de Estado, deputada federal e deputada estadual e agora é senadora, então, pelo Mato Grosso do Sul. Está encabeçando aí a liderança do MDB nas conversas a respeito do projeto para a presidência da República que o partido tem. Senadora, seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Pedro Campos e já vou perguntar para a senhora sobre o assunto que foi o destaque dos dois colegas nossos aqui de bancada no Jornal Gente. O que a senhora tem de ideia, de projeto para baixar o preço do combustível ou impedir que o combustível aumente tanto quanto nós tivemos aí nos últimos meses com alta do barril do petróleo, política de preços da Petrobras? Temos alguma saída? O governo pode fazer alguma coisa? O parlamento pode fazer alguma coisa para impedir uma alta tão repentina do preço dos combustíveis que acaba impactando na inflação e na vida de todos nós? Bom dia para a senhora. Bom dia Pedro, em seu nome, em nome do Cláudio, da Thaís e da Sônia, eu cumprimento todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu tenho dito, e também de uma forma geral, que nós, antes de pensarmos em 2023, nós temos que sobreviver a 2022. São tantas demandas, são tantas necessidades e é tanto desgoverno que nós precisamos ter foco com esse ano, sob pena de não termos um país para governar o ano que vem. Um exemplo é o preço da gasolina. Ela não pode esperar, e essa questão não pode esperar o ano passar, não pode esperar o próximo presidente. É por isso que no Congresso Nacional nós estamos encampando, estamos em cima de um projeto, aliás, são 4 que viraram 2, e agora pelo menos um tem que sair da prateleira e ser votado, se não essa semana, logo após o cargo, discutindo a possibilidade ainda de ser essa semana, que faz com que todos os entes da federação cedam um pouco na parte tributária, além de outros ajustes para que possam aposentados, servidores públicos. Entendo o capital público e privado não é uma estatal que possa ter uma interferência mais direta do governo federal. Aposentados, servidores públicos. Entendo o capital público e privado não é uma estatal que possa ter uma interferência mais direta do governo federal. Essa história não dá certo e não deu no passado. Nós sabemos o que aconteceu no passado, quase que quebramos a Petrobras, ficou anos sem ter recurso financeiro e dividendos para retribuir à União. Então, nesse aspecto, nós temos que resolver esse ano. O que passa pela cabeça do Congresso Nacional? Então, eu falo aqui como senadora neste momento, se você quiser, eu posso depois também falar sobre possíveis propostas. Fazer com que tanto o PIS quanto o COFINS, pelo lado federal, possa diminuir, ou seja, diminuir a carga tributária da União, dos estados e, consequentemente, os municípios teriam um pequeno impacto. Nesse aspecto, nós teríamos algo em torno, condições de diminuir algo em torno, segundo o relator, de 80%, mais ou menos, um pouco menos que isso no preço do combustível. Mas também criar um imposto que é, pelo contrário do que muitos pensam, ao invés de impactar a vida das pessoas no sentido de aumentar a gasolina ou o diesel, ele diminui, ser um imposto de exportação, para evitar que a Petrobras possa exportar o óleo bruto e depois comprar mais caro refinado. O Brasil, é importante lembrar que é autossuficiente na produção de petróleo. Consequentemente, não teria sentido ter um combustível tão caro. Resumo da história. Com essa criação do imposto de exportação, tanto uma Shell da vida quanto uma Petrobras pensariam 2 vezes antes de mandar para fora. Criaria-se um colchão com esse valor, e esse colchão seria utilizado quando o preço da gasolina e do diesel estiver mais alto ou mais baixo, a depender do dólar. Entre outras coisas, seria isso: diminuir os impostos, criar esse imposto de exportação para que as refinarias, para que as empresas não exportem o petróleo bruto, e falo também em mexer nas reservas cambiais, da qual eu sou contra. Então, num primeiro momento, nós temos que fazer com que o preço do combustível caia no mínimo R$1 na bomba. Segundo o relator, poderia ter, utilizando inclusive mais um argumento, os dividendos, que é aquilo que a Petrobras paga quando tem o seu lucro
para a União, o ano passado deu algo em torno de 20 bilhões de reais, isso possa ser compensado quando se tem alta e, obviamente, se o recurso vai para a União pode utilizar esse recurso para bem servir a sociedade. Nada mais importante do que baixar o preço da gasolina. É ela que está impactando no preço do supermercado, fazendo com que as pessoas comecem a passar fome e as pessoas que estão desempregadas realmente passem por uma tragédia social como esta. Um país tão rico que exporta e que é um dos maiores celeiros do mundo, alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, não tem a capacidade de alimentar seus 210, 215 milhões de brasileiros. Senadora, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber nesse assunto qual a sua posição sobre a privatização da Petrobras. A Petrobras já não é brasileira, né? 40% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros, né? E ela se comporta como se fosse uma empresa privada com os favores de estatal, se aproveitando também do monopólio e vai explorando as pessoas até alcançar um lucro recorde que deve ser anunciado esta semana de mais de 100 bilhões de reais. É uma coisa espantosa, uma coisa de fato pornográfica. Há candidatos ou pré-candidatos a presidente, é o caso do governador de São Paulo, João Dória, que defende claramente o início do processo de privatização da Petrobras. O que é que a senhora acha disso no eventual governo Simone Tebet? De que maneira essa questão seria tratada? Também no mesmo sentido, Carlos, eu começo macro e chego rapidamente de forma bem objetiva na sua pergunta. A venda, eu sou a favor de privatizações no Brasil, mas a venda das estatais só é recurso para fazer social, para políticas públicas. Por exemplo, para colocar crianças e jovens na escola. No passado houve uma necessidade de se vender estatais para pagar a dívida, agora não se tem mais esse sentido, a dívida PIB está relativamente controlada, então é possível sim. Mas acho que nós temos que fazer 1, 2 ou 3 divisões como quiser em relação a essas estatais. A questão é equilibrar balanço contábil com o objetivo principal, a razão de ser de uma estatal. Quando eu digo balanço contábil, se ela é deficitária ou não. Ela dá prejuízo para o país e para a própria União, ou ela é superavitária? E isso não é suficiente. Hoje a Petrobras é superavitária, então ela dá lucro. Mas mais do que isso, e isso tem que se somar ao objetivo principal dela, se ela é ou não estratégica para a soberania nacional. No caso específico da Petrobras, eu tendo a achar que se está ruim ela estatizada, imagina se ela estivesse totalmente, 100% na mão da iniciativa privada, como é que nós poderíamos, nesse momento de alta do dólar, no preço dos combustíveis, nós conseguiríamos fazer algum tipo de intervenção, não na estatal, como eu disse, mas uma intervenção jurídica, legal, política, como estamos fazendo dentro do Congresso Nacional. Então, eu tenho realmente dúvida se temos que fazer em privatização da estatal, da Petrobras. Particularmente, eu sou contra. Acho que nós temos sim, nós temos mais de 50 estatais com 140, 150 subsidiárias. Então, nós estamos falando de 200. Nós temos que começar fazendo um corte, vendo quais são deficitárias, ou mesmo aquelas que são superavitárias, mas que não são estrategicamente importantes para a soberania nacional. E é com essas que nós temos que começar. A partir daí, 600, anos, senadora. Provavelmente o próximo presidente poderia estar falando depois na própria privatização da Petrobras. Não, só um detalhezinho, são mais de 600 estatais no Brasil. Então, assim, tem muito. Essa privatização da Petrobras seria, segundo a proposta, por exemplo, apresentada por João Dória, seria precedida de abertura de mercado, né? Vocês estão conseguindo me escutar? Eu não estou escutando, Cláudio. Bom, agora está escutando, senadora? Melhor, Cláudio, sim. Então, só para fazer o registro aqui, são mais de 600 estatais no Brasil, a situação é de fato muito grave, estamos sustentando enfim, tantos privilégios e regalias que o povo não merece sustentar. E além do mais, assim, essa questão da privatização da Petrobras, segundo a proposta do João Dória, por exemplo, será precedida naturalmente de abertura de mercado, tem que promover a concorrência e depois então vira a privatização. Mas, de qualquer maneira, a senhora se compromete em adotar um programa de privatizações arrojado, amplo? Como seria isso no seu eventual governo? Eu não sei se eu escutei totalmente, mas acho que o finalzinho eu escutei, Cláudia. Não sei se vocês estão me escutando bem também.
Não, é isso. Eu falo sempre o seguinte: as pessoas me perguntam, né, como é que eu sou na economia. Eu falo que eu sou liberal e o meu histórico fala por mim. Se olharem o meu histórico no Congresso Nacional, sabem como é que eu votei em relação à economia. Sou a favor de âncoras fiscais, contrário a flexibilizar qualquer regra fiscal, sob pena de não termos o objetivo principal, que é cumprir a responsabilidade social. O que significa isso? Ter recursos para saúde, educação, segurança pública, habitação, que é algo que esse governo deixou paralisado. Então, sim, sou a favor de privatização de todas as estatais deficitárias. Quando eu falei em 200, obviamente são mais, mas contando aqui as que, de alguma forma, o Estado tem alguma relação direta ou indireta. Então, dentro desse aspecto, eu começaria com todas as deficitárias e mesmo superavitárias, que de alguma forma não são consideradas estratégicas. Deixo de lado, só para ser mais específica, os bancos públicos, não tem sentido, e foi boa a sua intervenção, porque aí me permite também fazer uma correção. Por exemplo, algumas que são deficitárias, mas são extremamente necessárias por aquilo que contribuem e que oferecem para o país. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa não nasceu para dar lucro. Ela nasceu para ser uma empresa que possa, com a tecnologia, com a informação, garantir ao setor econômico brasileiro informação, tecnologia, para que haja maior produtividade. Não vamos esquecer que a Embrapa foi e é fundamental para que o agronegócio brasileiro consiga continuar exportando commodities, alimentando o Brasil, colocando comida no prato do povo brasileiro. Embrapa não é avitária, não é nem superavitária. Em compensação, ela é estratégica e nós não podemos que ela possa ser privatizada. Da mesma forma, não podemos falar em privatização do BNDES, que, aliás, está esquecidinho nos últimos tempos, mas nós temos que, de forma muito efetiva, colocar o S do BNDES para funcionar, que é o social. E daí poderíamos elencar uma série de ações ou atividades que ela poderia estar prestando, especialmente para o pequeno empresário. Nós vimos na pandemia o quanto ela pode fazer quando aprovamos um projeto do Pronamp, para poder atender as empresas que geram emprego, especialmente as MEIs, micro, pequenas, apenas as grandes empresas. Senadora Simone Tebet. Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República. Um prazer tê-la aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, conversando conosco ao vivo. É a Sônia Blota aqui. E eu gostaria de saber, senadora, como é que está a costura para a formação de uma federação? Se é possível uma formação de MDB com o União Brasil e, com isso, acontecer essa federação bem, vamos dizer assim, bem forte. Sônia, estamos conversando, política é diálogo, e é isso que estamos fazendo, especialmente com partidos que têm o mesmo projeto, que o projeto do União Brasil não é diferente do MDB e mesmo do PSDB. Nós queremos apresentar ao país alternativas. Não é possível um país da grandeza como o nosso, vivendo uma tragédia social como a nossa, fruto de um desgoverno não só atual, mas um desgoverno do passado, ter que, por desespero, escolher entre o ruim e o péssimo. E é isso que me parece que a população, diante da falta de alternativas, está buscando. Por isso que nós nos apresentamos também como pré-candidata, entre outros. Está bem avançado, Sônia, o diálogo, a conversa, ou em forma de federação, ou uma declaração oficial para os partidos, e vão estar juntos já no primeiro turno. Todas as semanas, tanto o Luciano Bivar quanto o presidente Baleia conversam, montam os palanques regionais para ver numa possível dificuldade. Eu diria que de todos os partidos, o que está mais avançado é o diálogo com a União Brasil. Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Senadora, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Queria, seguindo aqui nesse assunto, perguntar para a senhora o seguinte. União Brasil e MDB já seria uma federação bem importante, com uma bancada gigante e, consequentemente, uma grande participação na campanha de rádio e TV e também no fundo partidário. Agora, há também especulações indicando que o PSDB talvez possa vir fazer parte dessa federação, junto com o Solidariedade, que já fechou com o partido no final de semana, e aí seria uma congregação gigante, e alguns indicam a possibilidade da senhora ser candidata a vice numa chapa encabeçada por João Dória. Como é que a senhora vê esse tipo de consideração?
Bom, primeiro, Thaís, deixar muito claro que eu não sou pré-candidata a vice-presidente da República, sem nenhum demérito, porque eu já tive o privilégio de ser vice-governadora. Mas eu entrei com o propósito de ser pré-candidata, foi a presidência da República e foi para isso que o partido me chamou. Eu termino meu mandato em 2022 e aceitei essa missão porque entendo que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia social, num governo ou um desgoverno que não conhece nem de um lado as mazelas e os problemas do país, nem as riquezas do Brasil, que permitem rapidamente tirar o Brasil dessa desigualdade social vergonhosa. Dito isso, eu passo para essa questão que você me perguntou sobre uma possível federação com o PSDB. Eu, particularmente, acho muito difícil. Torço para que acho difícil, sendo realista. Se você for analisar os palanques regionais, é muito fácil a composição com União Brasil, um partido novo em que, por alguma razão do destino, nos palanques regionais a gente não tem tanta dificuldade de compor. Já com o PSDB, a começar pelo meu estado de Mato Grosso do Sul, passando pelo Distrito Federal, e aí eu poderia falar de todos os outros estados, a gente tem uma dificuldade porque quem cederia para quem as candidaturas a governos do estado? Isso não significa que nós não podemos caminhar juntos com o PSDB no primeiro turno, mas confesso que em forma de federação vejo com um pouco de dificuldade. Mas essa é uma questão para os competentes presidentes Bruno Araújo do PSDB e Baleia Rossi do Senadora, MDB. De qualquer forma, eu não sou, já deixar bem claro que eu não sou pré-candidata a vice-governador, a vice-presidente da República, só tem o plano A e é em cima disso que começa a percorrer o Brasil a partir da semana que vem. Sobre esse assunto aí, né, da candidatura de centro, a posição na pesquisa, no fim da janela partidária, na sua avaliação, deve ser o critério para a escolha desse nome, já que a senhora defende uma unificação dessas candidaturas aí que tem mais convergência nas suas propostas? Pedro, eu acho que é bom. Primeiro, tempo a tempo para a política. A gente sabe como política funciona e as coisas são mais claras. Se nós olharmos do final do ano para esse ano, muitos já ficaram pelo caminho. O próprio União Brasil falava de candidatura própria, agora já fala da possibilidade de vice ou não lançar candidato próprio. Vai havendo a federação do Cidadania com o PSDB já faz com que, ao invés de ter 2 candidatos, tenha apenas um. Vai havendo afunilamento natural. Lá na frente, só lá na frente, não necessariamente no fim da janela, mas ali nós já teremos um quadro um pouco mais claro, com menos candidatos. Ali, ou das convenções, uma pesquisa quali-quanti vai ser fundamental. De qualquer forma, o diálogo e a convergência, não tenho dúvida, que irão acontecer com esse chamado centro democrático. Estaremos todos numa mesma mesa, falando de democracia, da importância da união a favor do Brasil e de estarmos disputando o segundo turno com qualquer um dos que possam se apresentar ali. E uma vez no segundo turno, eu não dei dúvida nenhuma. Quem do centro democrático for para o segundo turno ganha as eleições para presidente. É o que, pelo menos, as pesquisas dizem. Então, aproveitando essa fala da senhora, senadora, o eleitorado feminino é o que mais rejeita Bolsonaro e também o ex-presidente Lula. A senhora vê uma boa oportunidade de alavancar sua candidatura, começando com esse eleitorado? É uma questão importante, Sônia, porque aí me permite complementar a pergunta do Pedro. Há muito mais do que os índices na pesquisa de intenção de voto, é importante sempre olhar alguns elementos. Um deles é a baixa rejeição. Nós, particularmente, temos, até por sermos desconhecido, eu e mais alguns companheiros, nós estaremos percorrendo o Brasil, nos apresentando ao Brasil, apresentando principalmente as nossas propostas, aquilo que é possível fazer, com verdade, com acolhimento, e tranquilizando as pessoas, que o Brasil é muito maior do que essa crise política institucional que nós estamos vivendo. E sim, não podemos esquecer, foi uma das razões por que eu aceitei essa missão de ser pré-candidata à presidência da República. É inadmissível num país majoritariamente feminino, num momento em que nós temos tantos problemas sociais, não ter um timbre feminino discutindo o país. Que país que queremos, para quem queremos esse país e como, sobre a ótica também de uma mulher, resolver as questões sociais.
Eu disse agora há pouco que é plano A, não existe plano B, a senhora é candidata a presidente e não a vice, não aceita ser vice, portanto. E esse é o comportamento médio de todos os políticos ou os pré-candidatos do seu campo político ideológico, né? Ninguém abre mão. Todo mundo está ali para ser presidente e não abre mão de nada. Como é possível fazer o entendimento nessas condições, não é? É isso que eu gostaria de saber. Que tipo... Porque o discurso é bom, né? Essa coisa do não, vamos conversar, o diálogo, o entendimento e etc, etc. Mas ninguém abre mão da sua posição. Desse jeito vai ser difícil encontrar ali um consenso. Não, Cláudio, o meu papel, eu agradeço muitíssimo você falar isso, porque me permite completar. O meu papel, a minha posição ainda é mais fácil, né? Porque eu não preciso ser nada. Eu sou pré-candidata à presidência da República, vou mostrar que estou preparada, que tenho um programa de Estado para apresentar ao país, né? Já tive experiência como prefeita, reeleita prefeita, deputada estadual, vice-governadora, secretária de governo, e no Senado Federal é só olhar aí tudo aquilo o caminho que percorremos, né? O quanto é difícil chegar onde chegamos, apesar de ter apenas um ano de mandato. Eu posso carregar bandeira, eu não preciso ser vice de ninguém para estar nesse centro. Eu acredito no centro por convicção, porque não é possível, nós temos que olhar, pensar em voltar ao passado, um passado de mensalão, de petrolão, de patrimonialismo, de um governo que não deu certo, porque como a primeira pergunta mesmo que você fez, interviu em estatais, no setor energético, para poder ganhar a eleição no segundo mandato da presidente Dilma, e muito menos ficar com esse governo que só no exemplo da pandemia, né, nessa omissão criminosa, levando à morte dezenas ou milhares de pessoas. Então, eu faço parte do Centro Democrático por convicção. Eu saí do conforto de uma possível reeleição, né, dentro do processo. Repito, meu mandato termina em 2022, mas não preciso ser vice para estar nesse processo. Eu vou trabalhar com empenho, porque sei que estou preparada e vou até o final como pré-candidata dentro do consenso desse grupo. Se não, posso abrir mão de vice para qualquer um, para que eu não preciso dessa posição. É nesse sentido que eu quis colocar. E a propósito, senador, a senhora tem uma atuação que é muito reconhecida por todos os brasileiros, tão bastante destacada no Senado Federal. A impressão que ficou é que a senhora meio que buscou uma saída honrosa para não ter que enfrentar a ministra Tereza Cristina na disputa pela vaga no Senado. É isso mesmo? Ou não? Ou a senhora considera que o seu período se esgotou no Senado e que tem mesmo que buscar desafios mais importantes como a presidência da República? Se fosse isso, Cláudia, eu estava me apresentando como plano A e B, ser pré-candidata a presidente e a vice-presidente da República, que todo mundo, a princípio, pela pergunta que foi feita anterior, muitos querem. O plano B, obviamente, como eu disse, eu carrego a bandeira de um pré-candidato a presidente da República e venho para o meu estado ser pré-candidata ao Senado. Não vamos esquecer que o presidente Bolsonaro está em declínio, inclusive no meu estado, consequentemente, aqueles que são apoiados por ele também. As pesquisas aqui, não tanto na qualitativa quanto na quantitativa, me colocam à frente nas pesquisas. Agora eu não sei, porque eu me coloquei como pré-candidata a presidente da República, o quadro muda. Mas antes de tomar essa decisão, havia me apresentado 3 pesquisas, não apenas uma. Dentro dessas pesquisas de adversários, e todos me colocavam como primeiro lugar. Não é um filme, política é muito dinâmica. Então eu tomei essa decisão estando aqui no auge do meu projeto, até porque, convenhamos, esse foi um ano em que o presidente Bolsonaro apresentou a sua cara, a sociedade assustada com o que viu, né, dessa falta de empatia, dessa frieza, dessa insensibilidade com a vida das pessoas, não só perdeu popularidade, mas fez com que seu grupo também o fizesse. Não tenho dificuldade nenhuma de voltar para o meu aeroporto aqui em Mato Grosso do Sul. Mas, repito, sou pré-candidata à presidência da República, tomei uma decisão muito clara na minha vida, eu já tenho 20 consecutivo. Quero servir o Brasil com aquilo que tenho de melhor, que é o amor que tenho pelo país, pelas pessoas, a experiência, a bagagem que trouxe, a minha ética, o meu respeito pela diferença, a proteção que sei que o Brasil precisa ter, e ninguém melhor que uma mulher para saber dos momentos de tanta dor e de tanta desigualdade o que é melhor para o Brasil.
Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E claro, né, senadora, contamos com a senhora no debate da Band, que já tem data marcada 14 de agosto, domingo, dia da maratona eleitoral aqui na Band. Contamos com a senhora, podemos ter aqui o seu compromisso com isso, né? Será um prazer. Obrigada. Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, que falou conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agora 8h48.